Sejam bem-vindos, senhores, ao canal mais resiliente dessa plataforma. Resiliente aqui, e hoje a gente vai falar de mais uma dessas expressões que se tornam populares contemporaneamente, mas que no meio masculinista já são coisas muito até velhas. E a expressão que eu estou me referindo é a hipergamia feminina. Então, vou utilizar como base aqui uma matéria que saiu no Estadão no dia 7 de agosto, cujo título é "O que é hipergamia feminina? Entenda a nova tendência nos relacionamentos". Bem, essa nova tendência aqui é só um clickbait mesmo da matéria, porque nós sabemos que esse tipo de hábito aí já é muito antigo, né? Todo mundo sabe disso, todo mundo aí que tem um mínimo de contato com o meio red pill, com o meio masculinista, com o meio migtal, por menor que tenha sido seu contato, ele ouviu a expressão hipergamia. Então, assim, a matéria ela começa tratando da questão da hipergamia da seguinte forma: a prática da hipergamia é um termo que assusta, mas não se engane. Ela é um tipo de relacionamento muito conhecido que já faz parte das relações sociais atuais, não só as atuais, né, gente? É caracterizada por ser a prática de envolvimento amoroso de um indivíduo com parceiros que apresentem um nível econômico, social ou de poder superior ao próprio. No caso da hipergamia feminina, se aplica aquelas pessoas que se identificam com o gênero feminino. Então aqui eles já ampliam, e é uma discussão interessante isso aqui, porque se existe uma discussão no meio masculinista, em alguns grupos, principalmente esses grupos de Telegram, que eles falam justamente dessa questão das pessoas, né, que não são biologicamente mulheres, mas que se identificam aí com o gênero feminino, e como é que elas começam a se comportarem como as mulheres mesmo, até nessa questão da prática da hipergamia. Então tem algumas, por exemplo, trans e tudo, que conseguem clientes e cobrar um preço altíssimo, e que conseguem, né, escolher os seus parceiros, e muitas vezes fundamentam a sua escolha com base na hipergamia, o que demonstra que essa prática hipergâmica não é uma questão biológica, né, mas é uma questão social. Outro ponto interessante aqui, que ele vai falar da questão assim, que é um envolvimento amoroso, que de amoroso não tem nada, é assim, baseado no interesse, mas ela fala assim, 3 pontos: nível econômico, social ou de poder. Então a gente também tem uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração nessa questão da hipergamia, é que nem sempre ela precisa estar associada à grana que o cara tenha. Porque a gente pensa assim, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui. O Chorão do Charlie Brown Jr., por exemplo, ele ficou um tempo da vida dele lá quebrado financeiramente, mas ele tinha sua relevância social. Isso significa que ele poderia conseguir, né, independente da condição financeira que ele estava naquele momento, ele conseguiria ter acesso a mulheres justamente por conta desse destaque social que ele tinha, né? Então, associar a prática hipergâmica só à questão financeira não é o correto. Então, pode ser com base econômica, pode ser com base social, ou pode ser com base no poder que a pessoa possa ter. E aí a gente pode também pensar o que acontece aqui no Rio, por exemplo, dessas meninas que se envolvem com traficantes, né? A maioria desses traficantes, eles são pessoas quebradas, moram na favela, vivem com um short, um chinelo de dedo, um fuzil atravessado nas costas ou uma arma na cintura, mas moram na favela, às vezes numa casa que não tem nem saneamento básico. Mas a questão é que eles têm poder, né? Eles têm posse de uma arma ali. Então, a escolha dessas meninas não é baseada na questão financeira, não é baseada na questão do que eles podem prover, que muitas vezes esses criminosos não podem nem sair das comunidades que eles vivem, então elas ficam simplesmente por uma questão de poder, né? Poder que esses caras têm por conta da arma que portam.
Continuando aqui na matéria, tem uma definição aqui de hipergamia, né? Fala assim: o significado etimológico da palavra hipergamia vem do prefixo hiper, que denota superioridade e excesso, e gamia, vinda do grego gamo, e exprime a noção de casamento ou união. Apesar de parecer um termo relativamente novo, o fenômeno cultural do casamento arranjado, por exemplo, pode cair dentro de um comportamento hipergâmico. Pode não, né? É porque é o que eu falo aqui, né? Quando a gente está conversando aqui na nossa bolha, uma das minhas críticas, e que muitas vezes a galera não entende, é justamente que se tem hoje, principalmente o pessoal mais novo, tem uma visão muito romântica dos relacionamentos e tem uma visão muito romântica do passado. Esse passado que eles alegam toda vez que vão falar: mas as mulheres eram assim, mas os homens podiam fazer assado, mas as famílias se comportavam de tal maneira. Isso aí só existe na cabeça deles, isso não era uma prática comum. Essa questão da família estável, harmônica, aqui no Brasil, sempre foi uma realidade para poucos. Para poucos. A coisa tem ficado mais absurda? Talvez sim. Mas o fato é que a internet ela dá mais visibilidade para coisas que antes ficavam ocultas. Mas isso não significa que isso já não existia. Então, quando a gente dá uma olhada para a nossa própria realidade, da nossa família, você vai ver que desde sempre você teve, principalmente caras com 40, 50, 60 anos, que aí dá para ter uma noção melhor do passado. Esses caras vão ver que essa família ideal que se fala, que se prega, essa família tradicional, ela simplesmente não existiu, né? Nós tínhamos ali, somos uma geração de pais infiéis, pais violentos, pais que sim, faziam seu papel de homem, entre aspas, mas que tratavam mal as esposas, enfim. Então, assim, essa noção de família tradicional, talvez ela nunca tenha existido assim, não da forma que vocês pensam. Talvez uma outra família tenha tido algum equilíbrio, né? Eu posso falar que eu fui um privilegiado nesse sentido, mas não que meu pai ou minha mãe tenham sido santos, né? Eles têm os seus erros, têm os seus problemas, mas conseguiram me dar uma estabilidade emocional que eu precisava quando criança e quando adolescente. Mas isso aí é um privilégio para poucos. A maioria, meus amigos aí, pais divorciados, né? Ou viviam só com a mãe, não sabia nem quem era o pai. Então você tem umas realidades aí que desde a década, eu vou falando pela minha geração, desde a década de 80 aí, você já tinha problemas seríssimos aí dentro da família. Então não se iludam com isso. Então, talvez as gerações, né, da década de 50, década de 60, talvez a gente possa até puxar um pouquinho mais para trás, talvez tenham tido alguma estabilidade porque os casamentos não tinham muito essa base romântica que se tem hoje. Então era muito comum esse casamento arranjado, era tudo muito prático, e aí terminava funcionando melhor do que se fosse com base num sentimento, né? Então vamos para o outro tópico aqui, que ele fala assim: hipergamia é um relacionamento por interesse? Então vamos lá. O que a matéria está falando aqui? No entanto, a percepção de que a hipergamia é uma visão focada apenas nas vantagens financeiras do parceiro pode ser equivocada. Emma Harton, especialista em relacionamentos do site Seeking, voltado para encontros de luxo para pessoas bonitas, ricas e bem-sucedidas, explicou que o conceito tradicional de hipergamia está em processo de mudança. A hipergamia moderna é sobre muito mais do que isso, disse ela ao portal The Sun. Então vamos ver o que é muito mais que isso. Abre aspas, ela reflete uma mudança através da valorização de um crescimento e benefícios mútuos nas relações, completou. Então veja bem, aqui já está passando por um processo comum.
você tem um conceito claro e objetivo, e aí a mídia começa a desconstruir para gerar confusão, tá? Então, veja, o conceito de hipergamia feminina é muito claro. A mulher, ela fica com o cara por algum interesse, seja econômico, social ou baseado no poder que esse cara tenha. Ponto final. Aí aqui ela está falando, não, crescimento de benefícios mútuos e tal. Talvez ela vai tentar justificar, mas é porque o cara tem o prazer de ter a companhia da mulher, o cara tem o prazer de ter a relação, ele tem em troca ter relação. Enfim, é a desconstrução de conceito para gerar confusão, tá? Aí aqui vem um ponto aqui interessante que fala assim, por que a hipergamia está na moda? Como se não está na moda, sempre esteve na moda, só está mais evidente. Recentemente o termo ganhou força com a constatação de que 47% dos americanos afirma ter uma visão positiva de uma relação hipergâmica, de acordo com a pesquisa de Talk Research para o Seeking. O conceito também cresce entre as mulheres em países como a China, por exemplo, impulsionado pelo alto custo de vida e pelo desequilíbrio nos papéis relacionados ao gênero, segundo The Sun. Então aí aqui está falando justamente de um ponto crucial, que ele fala assim, o alto custo de vida. Então, isso aí também é uma coisa que todo mundo do meio masculinista sabe, que quando a coisa começa a apertar, a hipergamia ela vai cantar mais ainda, certo? Só que aí o que vai acontecer quando as coisas apertam, quando a situação fica mais crítica, mais difícil, elas vão ter que baixar a régua, mas a hipergamia vai ser mais popularizada. Então, num possível caos social, a régua vai ficar baixa e os relacionamentos vão ser mais baseados no que a pessoa pode proporcionar. A mulher ela vai levar mais em conta isso e ela vai fidelizar esse relacionamento, mas com base nisso, naquilo que vai proporcionar para ela mais segurança. Então, quanto mais difícil fica a vida, mais hipergamia vai se ter. Só que aí as bases para essa hipergamia vão mudar. Então, provavelmente, numa situação de caos social, elas não vão querer colar, por exemplo, com nóia, com um vagabundo qualquer, vão parar com essa coisa de se relacionar só com base na aparência. Então, vão se preocupar em evitar os bad boys, porque a coisa está apertando, ela vai ter que se garantir desde cedo, como já foi em outros períodos da história. Isso aí é o mais comum que se tem. Então, por isso que essa expressão está na moda é furada. Isso sempre existiu, só que fica mais em evidência nos momentos mais difíceis. Aí continuando aqui, por fim, a hipergamia contemporânea, apesar de denotar uma procura específica por parceiros que apresentem essas características ideais, procura por benefícios mútuos em ambos os lados de uma relação amorosa, sendo ela motivada por atributos econômicos, sociais, de nível de educação, até melhores relações de poder. Tá, ele está falando assim, benefícios mútuos, tá? Já ficou evidente o motivo que aproxima essa mulher, de uma relação hipergâmica. Agora, qual é o benefício mútuo? Qual é o benefício? Qual é a contrapartida para o homem? Não fica claro aqui na matéria. Então, novamente aqui, uma coisa que é popularizada tem um conceito específico e a matéria que deveria esclarecer esse conceito, ela termina desconstruindo o conceito para gerar confusão. Então, novamente, a gente tem aqui a mídia cumprindo seu papel de desinformação e não de esclarecimento. Então, era isso que eu queria comentar com vocês. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, coloque aqui nos comentários. Queria também fazer o convite para vocês, do clube de membros. A gente já começou a publicar alguns textos exclusivos e em breve eu vou estar colocando lá os vídeos exclusivos para membros aí. Então, conto com a participação de vocês. Até a próxima, um forte abraço. Fui!